Bem-vindas, bem-vindos! Mais um projeto da nossa proposta Vocações on Life. Quando a vida é vocação, porque a vocação é vida. Entrevista número 96. E hoje vamos entrevistar um padre da nossa diocese, São Miguel Paulista, que vai explicar uma vivência pastoral nas paróquias. Eu conheci o Cine, este jeito novo de evangelizar lá em Piraju, recém-chegado, 1999. E depois ele vai falar sobre isso. Antes, sempre, nós temos a nossa leitura das diretrizes da Igreja no Brasil, objetivo geral, evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Agora vamos acolher, damos as boas-vindas. Bem-vindo, Padre Márcio, entre nós. Bem-vindo, Padre Márcio. Muito obrigado, Padre Gabriel. Muito Obrigado. prazer. Combinamos esta live porque eu não sabia a tua capacidade, que você foi eleito na coordenação, aí você vai explicar. Fala para nós o que é cine, o que significa esta palavra cine. A palavra Cine significa Sistema Integral da Nova Evangelização. Então, o Cine, ele é um instrumento pelo qual a paróquia cumpre a sua missão, que é evangelizar. Então, às vezes as pessoas podem confundir o Cine como um movimento. Ele não é um movimento. Ele é um instrumento de evangelização, né, que tem esses dois momentos, que é a missão e a pastoral, né? Nós compreendemos que evangelizar, segundo o mandato de Jesus, né? Ide por todo o mundo e anunciar o evangelho. Então, esse ide é a dimensão missionária, né? E façam discípulos, ensinando a observar tudo que vos ordenei, é a dimensão pastoral. Então, o Cine é esse instrumento que ajuda a paróquia a organizar sistematicamente a sua ação evangelizadora. Então, o sistema integrado da nova evangelização é um instrumento, né? É uma ferramenta pelo qual nós cumprimos a nossa missão. Padre Márcio, o Cine, eu vi várias vezes, tem subsídios, vídeos, dão cursos para explicar também como nascer no México, como cresceu no Brasil. É claro que nós temos 10, 15 minutos, é muito difícil nós falarmos sobre tudo. Alguns elementos, o que você diria para definir o Cine, elementos básicos, características do Cine, a tua opinião, quais são os fundamentais? Olha, o elemento fundamental é uma lacuna que há na igreja de modo geral. É o querigma, né? É uma evangelização, né, que começa com o querigma. E o Cine, então, nos ajuda nesse processo a anunciar o querigma através de um retiro de evangelização. Então, damos o querigma completo, né, também com metas, com objetivo, né, a ser alcançados. Então, o primeiro, a base de tudo é o querigma, dessa nova evangelização, incluir na missão da igreja. Outro é uma catequese permanente. As pessoas que entram no processo, né, elas recebem catequese permanente nas pequenas comunidades. Então, é outro elemento, que se forma pequena comunidade, de 12 a 15 pessoas, depois de ter vivenciado toda essa experiência, ter nascido uma criatura nova, recebe uma família, né? E nessa família elas vão crescendo, né? Não só nascer, mas também crescer. Outra dimensão, que é a dimensão missionária, que são as visitas permanentes. Então, a paróquia ela fica num permanente estado de missão, né? E também a setorização paroquial.
Então, a paróquia toda ela é setorizada, né? Cada setor tem de 15 a 1.000 famílias. Então, a paróquia fica bem organizada para ela agir nos setores, atuar nos setores, e a setorização ajuda na ação, né? Missionária, encontrar, né? E ir a todos, que esse é o objetivo, né? Então, para mim, são esses elementos, né? Muito bom, perfeito. Inclusive, quando você falava de querigma, de catequese permanente, de comunidades, eu me lembro que muitas vezes nossos missionários, também na África, na Ásia, falam sobre isso, uma igreja que nasceu querigmática, para anunciar o Evangelho, Jesus é Deus. Escuta, Márcio, só para assim, curiosidade, como é que o Cine entrou na tua vida? Você entrou no Cine? Como é que houve? Porque eu recebi a mensagem que você foi eleito, se não erro, coordenador, vice-coordenador do Brasil. Faço parte da comissão permanente. Perfeito. Como é que você encontrou? O Cine entrou em você ou você entrou no Cine? Como é que foi? Eu entrei no Cine. Através de contágio, porque o padre Luciano Calado, o padre Eduardo Neri, aqui na Diocese, eles conheceram o Cine e implantaram em suas paróquias. E falavam para mim. Eu fiquei muito, muito empolgado, curioso, né? Então, eu procurei conhecer o Cine. Como é que eu fiz, padre? Eu ouvi falar do Cine, fui a São José, conheci o escritório, mas aí eu convoquei aqui na paróquia uma assembleia paroquial, na qual nós estudamos o documento de Aparecida e olhamos para essa dimensão missionária da paróquia. E compreendemos foi em 2000 e a assembleia foi em 2013. Em 2014 eu fiz o curso, em 2015 fiz o primeiro retiro. Compreendemos que naquela época não éramos uma paróquia missionária, que precisaríamos colocar na nossa paróquia essa dimensão missionária. Então, a Assembleia ajudou a tomar consciência da necessidade da missão, mas ainda não sabíamos como fazer. Eu falo que a igreja nos coloca os documentos, né? Nos diz, olha, precisa ter catequese permanente, é preciso ser missionário, é preciso anunciar para que as pessoas tenham uma experiência pessoal de encontro com o Senhor, mas não fala como fazer, né? Então, o Cine é esse como fazer, como realizar essas dimensões. Então, dessa assembleia, eu fui com algumas pessoas da paróquia, nós somos um total de 9 pessoas, e lá fizemos o curso e compreendemos a necessidade da missão, entendemos o projeto, né, a proposta do Cine, e aí adotamos, né? Padre Márcio, sabe que as nossas entrevistas são momentos de testemunho, geralmente 10, 15 minutos. Eu sempre pergunto aos entrevistados, já entrevistamos catequistas, freiras, eu sempre pergunto, como última pergunta, eu sempre peço assim, de deixar uma mensagem de esperança, porque muitas vezes nós falamos, catequista desanima, dizimista desanima, pastoral, movimento desanimam. Que mensagem você daria para as pessoas gostarem da igreja que evangeliza e não desanimar? É Cristo, né? Eu acho que fixar os olhos em Cristo, né? Ter essa intimidade com o Senhor, né? Essa amizade com Ele, através da palavra, das celebrações, dos sacramentos, e eu acho que somente Ele para nos sustentar, né? na nossa vida cristã. Então, para mim, de modo especial, falando do Cine, quando eu fiz a experiência querigmática, eu vivi com os meus paroquianos, o primeiro retiro, para mim foi um momento muito forte, no qual, assim, lógico, toda a minha vida foi na presença de Deus, né? Eu fui para o seminário, me ordenei padre, tudo, mas foi uma experiência tão forte, né, de intimidade, de uma presença de Deus na minha vida, que me renovou. Então, acho que é isso, essa presença de Deus na nossa vida que nos renova. Diante dos desânimos, nós passamos por pandemia, né? Por tantas situações, não sabíamos o que fazer, o que realizar. Se a gente não está unido a Cristo, nessa intimidade, nessa amizade com Ele, é difícil se sustentar. Eu acho que é isso, né? Voltar Sabe, Márcio, a mesma coisa. né?
Eu também tive a mesma coisa, a mesma sensação quando em Piraju, lá perto de Ourinhos, nós acolhemos uma proposta do Cine. Eu tive a mesma sensação de Cristo, olhando para Cristo e nós buscando um jeito de sermos igreja, igreja na comunhão, na participação. O Cine me deu aquela sensação de leigos engajados, de uma Isso. igreja viva, concreta, encarnada. É isso mesmo, padre. Uma igreja onde os leigos estão totalmente envolvidos, né? Então, isso renova, isso dá uma alegria. E a gente vê os frutos, né? Às vezes a gente faz tanto trabalho na comunidade, na igreja, e não vê resultados. Antes as pessoas pediam, ai, padre, queremos formação, 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 dava formação, formação, vinha sempre os mesmos, mas não atingia no coração, né, na intimidade da pessoa. Então, essa oferta que o Cine nos dá, nos ajuda a viver essa intimidade, esse encontro pessoal com Cristo, que é a base de toda a nossa vida. É a nossa base. É a nossa Escuta, base. Padre Márcio, eu te agradeço muitíssimo pela entrevista, depois vamos divulgar também. Geralmente, essas entrevistas vão para Minas Gerais, Amazonas, Paraná, São Paulo, estão também no YouTube, que está indo muito bem. As pessoas podem acessar, ativar o sininho para compartilhar. Dá a tua bênção final como sacerdote, pensando nas pessoas que vão assistir esta live, de repente se tornam sal da terra, luz do mundo, batizados, engajados. Tá, padre, antes da bênção, eu gostaria só de informar se alguém se interessa em conhecer o Cine, se despertou alguma curiosidade. Em setembro, na última semana de setembro, vamos ter o curso Diocese em Missão. E lá se apresenta toda a proposta do Cine. Pode entrar em contato pelo o site do Cine, né? Que é www.cinebrasil.com.br, né? E aí ver as condições para poder participar do curso, tá bom? Se alguém se interessar, principalmente os padres. Repita mais uma vez o site. O site é www.cinebrasil.com.br. Perfeito. Tá bom? Um grande abraço, padre. Muito obrigado pela oportunidade. Dá a tua bênção. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Pela maternal intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, grande abraço, Padre Márcio. Muito obrigado, senhor. Um abração. Foi muito bom. Amém. Amém.